Olá, o meu nome é Sofia e neste vídeo vou falar-vos acerca do narcisista cerebral. Parece-te bem? Então carrega aí no botão subscrever e vamos começar com isto. Ora bem, antes de mais, deixem-me-vos dizer que ontem aconteceu aqui uma situação. Houve um cara que decidiu escrever montes e montes de comentários, alguns comentários nos meus vídeos, e graças a ele eu tive que alterar as definições dos comentários. Portanto, agora todos os comentários são mantidos para revisão, para eu rever os comentários, para depois eu poder aprová-los. Ou seja, os comentários não são mais autorizados automaticamente. Ok? Eu peço desculpa por isso, mas é que o cara veio para aqui. No início ele fazia comentários que pareciam pareciam bem. Os comentários já tinham algumas boas explicações, faziam algum sentido. Mas depois o cara começou a atacar pessoas nos comentários, a responder a outros comentários, a dizer às pessoas que tu não sabes o que é a vida, não percebes e não entendes a vida, a chamar narcisistas às pessoas. Vejam só, o cara ele escreveu um comentário num dos meus vídeos a dizer para eu falar acerca do facto de as mulheres invejarem os homens, porque invejarem inconscientemente os homens porque as mulheres não têm pénis. E depois deu lá as suas explicações freudianas, fazia citações acerca de Freud. Ou seja, ele escreveu e depois ninguém ligava a ele. Só houve uma pessoa que respondeu a ele, mas respondeu a ele tipo a ver o que é que ele queria. Mas foi assim um bocado estranho, porque ele atacava as pessoas, fazia comentários, diminuía as pessoas, comentários do género: empatas eram narcisistas, que o narcisismo tem vários graus. Gente, é assim, não existe graus de narcisismo. Existem pessoas com mais ou menos características narcisistas, e é assim, também o narcisista também opera consoante a educação que ele recebeu e consoante a cultura em que ele se encontra. Não é uma questão de existirem graus de narcisismo. Mas o cara falou nessas coisas. E depois ele dizia também, o que é que ele disse também? Dizia que as pessoas tornavam-se narcisistas depois de serem pais. Quando tinham filhos, as pessoas tornavam-se narcisistas. Olha, foi assim uma confusão, que é assim, depois o facto de ele estar a atacar as pessoas, e depois é assim, ele só atacava mulheres, ele não atacava homens. Mas foi assim uma situação assim um bocado estranha. Eu tive que banir ele, porque assim, eu não sei o que é que o cara fumou, mas era forte, de certeza, porque ele passou o sábado inteiro a fazer comentários nos meus vídeos, comentários desse género. Depois misturava com psicologia revolucionária, misturava com espiritualidade, com coisas assim do género. Não tenho nada contra isso, mas ele misturava muitas coisas. E fazia publicidade de outros vídeos e etc. dentro dos comentários nos meus vídeos. E eu lia os comentários dele, eu punha-me a ler os comentários dele, e às tantas quem começava a viajar era eu. Portanto, eu pensei, eu tenho que parar com isto, eu vou bloquear ele, e foi o que eu fiz, e é melhor assim. Portanto, os comentários serão mantidos para revisão minha, para depois eu poder aprová-los. Mas pronto, vamos esquecer vamos esquecer o cara, vamos falar dos narcisistas cerebrais, que é o tema do vídeo. Ora bem, narcisistas cerebrais. Narcisista cerebral foi foi a minha última relação com o narcisista. Foi um narcisista cerebral. E assim, os narcisistas cerebrais, eles
mostrar superiores às outras pessoas a nível intelectual. Eles querem ser, tentam se mostrar e mostram-se, às vezes até é possível, mas eles querem ser superiores às outras pessoas a nível intelectual, querem ser mais inteligentes e querem obter reconhecimento com isso. Ou seja, eles querem ser reconhecidos pelas pessoas à volta dele, querem ser reconhecidos pela sua inteligência e pelo seu mérito a nível profissional, coisas assim. São pessoas que estão menos propensos a mudar mesmo em pequeníssimas coisas. O meu narcisista, ele tinha problemas de ansiedade. Quer dizer, sim, ele tinha alguns problemas de ansiedade e eu dizia a ele, olha, vai a um psicólogo, um psiquiatra para te tratares acerca disso. E ele não queria. Tem muitas... Narcisista cerebral, ele tem muitas tendências a se isolar. O meu... ele só saía de casa para ir às compras ou fazer uma caminhada. Ele... tinha poucos amigos. O narcisista cerebral tem poucos amigos porque eles têm dificuldades em se relacionarem com pessoas. Porque os narcisistas cerebrais são os que menos gostam de contacto físico. E então eles têm muita tendência a isolar. O meu narcisista, ele nem sequer para ir trabalhar ele saía de casa. Ele trabalhava online, através do computador. E fazia isso online. Até mesmo um amigo, se houvesse um amigo de longa data dele, nem sair com esse amigo ele queria. São narcisistas que parecem ser bem-sucedidos a nível profissional e conseguem ser bem-sucedidos a nível profissional, mas eles fazem-se muito de vítimas perante o patrão. O meu fazia muito isso. Ele tinha as reuniões online e eu ouvia ele toda a vez todas as vezes que o patrão lhe perguntava, então, como é que tu estás? Ele respondia, ai, estou com uma dor de cabeça, ai, tive um problema aqui, tive um problema ali. Mas ele adorava ser reconhecido pelo patrão e o patrão reconhecia o trabalho dele, porque ele realmente fazia um bom trabalho e ele, o ego dele inchava cada vez que ele era reconhecido pelo patrão. São frios e calculistas. Narcisistas cerebrais são muito frios e muito calculistas. Eles não gostam de sexo. Eles usam o sexo para diminuir a vítima. Ou seja, têm pouco sexo com a vítima e o sexo que têm é um sexo muito frio. É um sexo mesmo só mesmo para descarregar o saco e pronto. Eles têm um sexo muito, muito mau. Isto, segundo a minha experiência, é mau. É uma coisa muito fria, muito calculista, não gosta de olhar para a tua cara. Ele só me deu bom, entre aspas, só melhorou um pouco no sexo quando eu disse que ia sair da casa dele. Quando eu disse que me ia embora, pronto, porque eu morava com ele noutro país, e eu disse, quando eu disse que me vinha embora, ele aí começou a melhorar um pouco no sexo, mas mesmo assim, era uma coisa, via-se que era uma coisa muito mecânica, que eles faziam aquilo de forma muito mecânica, era como se muito robótica. Ele fazia sexo de uma forma muito robótica. Era um bocado estranho. Eles não escutam as tuas conversas. Narcisista cerebral não quer saber do que tu dizes para nada. Ele não quer saber disso para nada. Porque ele está muito, muito focado naquilo que ele está a pensar. Está muito focado na inteligência dele, no conhecimento dele. E se houver alguma coisa que contraria o conhecimento dele, vais ter um ataque de fúria narcisista. Ele vai se enfiar no Google. O meu fazia isto, enfiava-se no Google, pesquisava coisas, estudos, etc., que contrariassem aquilo que eu disse, só para provar que ele tinha razão. Era assim que ele fazia.
ou seja, eles opõem-se a tudo o que tu dizes. Porque assim, a relação que eles têm com o parceiro é uma relação de... Mas assim, isto é basicamente todos os narcisistas são assim, mas a relação do cerebral, do narcisista, que o narcisista cerebral tem com o parceiro ou com a parceira é muito à base de eu contra ti, ou seja, o narcisista contra ti, tu contra o narcisista, é uma coisa, existe muita oposição, está sempre a contrariar, não podes ser mais inteligente do que o narcisista cerebral. Eles diminuem muito as pessoas intelectualmente, eles fazem muito isso, principalmente o parceiro, porque é a pessoa mais próxima com quem ele consegue ter debates, e eu acho que isto foi por causa disto que eu atraí este narcisista, porque quando a gente se conheceu, eu debatia publicamente com ele acerca de política, mas eram debates que, pronto, não era nada contra ele, mas era uma coisa de que eu mostrava que tinha conhecimento em relação ao que ele estava a falar, e acho que foi isso que fez com que eu atraísse esse narcisista, porque como é que a Sofia se atreve a ter mais conhecimento do que eu, como é que a Sofia, ou o mesmo conhecimento do que eu tenho que ser superior a toda a gente. Pronto, então ele lá deve ter achado que eu era uma boa pessoa para diminuir, para mandar abaixo, para destruir. Então ele decidiu aproximar-se de mim. E eu acho que os narcisistas cerebrais, eles sentem mesmo excitação e tesão por... Eu não sei se isso é um palavrão ou não. Mas eles sentem excitação, acho que eles sentem excitação sexual por conseguirem diminuir a vítima a nível intelectual. Tanto que há pessoas há pessoas tóxicas, e isto vê-se em filmes, etc., que sentem excitação, e isto é verdade, isto acontece, sentem excitação ao baterem nas pessoas. Ficam mesmo com pau duro. Pronto. E eu acho que narcisistas intelectuais, eles sentem excitação por diminuírem a vítima intelectualmente. São narcisistas que podem não explodir muito em raiva, com raiva, podem não ter muitas explosões de raiva. São mais frios e calculistas, ficam a olhar para ti. Tanto que o narcisista cerebral é bastante parecido com o narcisista dissimulado, com o narcisista oculto. Mas eu continuo a considerar o narcisista oculto mais perigoso do que o cerebral, porque o cerebral baseia-se apenas na inteligência. Mas eles são muito frios, o cerebral é muito frio, muito calculista, e eles podem controlar melhor a sua raiva. Se bem que o meu não controlava muito qualquer coisa, ele tinha uma birra de criança que aquilo... Jesus! São rancorosos. Narcisistas cerebrais são rancorosos, daí de serem também frios e calculistas. Eles, se tu atacas o... Por exemplo, o meu narcisista, já quando eu... Depois de ter terminado a relação com ele veio-me pedir ajuda porque... ele sabe, o meu narcisista, ele sabe que eu sei acerca do narcisismo, que eu entendo acerca do narcisismo, mas ele, na cabeça dele, ele deve pensar que eu não sei que ele é narcisista, que eu ainda não percebi isso. Mas claro que eu nunca lhe disse isso, não faço questão de lhe dizer, é um problema dele, não me interessa para nada. Mas ele houve uma vez que veio ter comigo e já depois de eu ter terminado a relação com ele, veio-me pedir ajuda porque ele estava a ter dificuldades com um colega de trabalho. Mas pronto, lá está, tudo via online. Porque o colega de trabalho dizia isto e dizia aquilo nas reuniões e que diminuía ele nas reuniões e que não... Coisas assim. E eu comecei... E pelo aquilo que ele me dizia... É claro que eu sempre desconfiava das coisas dele. Eu dizia, olha, o teu colega de trabalho tem um bocado de tendências narcisistas, portanto, olha, ignora-o. Ignora-o, não ligues ao que ele diz, etc, etc. É claro que eu fiquei sempre na dúvida, será que o colega tinha mesmo essas atitudes? Porque assim,
o meu narcisista, ele depois também me acabou por confessar que ele atacava nas reuniões online, ele atacava os colegas no sentido de mostrar em frente a toda a gente, durante a reunião, que o colega A, B ou C fez algo de errado no trabalho. Pronto. Porque eles faziam, era computadores, eles trabalhavam em computadores e em programação, e que o meu narcisista dizia que o colega fez algo de errado na programação e fazia questão de que toda a gente soubesse disso. É claro que ninguém gosta disso, ninguém gosta de ser colocado, criticado em frente a toda a gente, inclusive os patrões. Ok, o meu narcisista deveria ter-se virado para o colega em privado e ter dito: olha, isto está mal, aquilo está mal. Pronto. Mas não, então o colega começou a ter certas atitudes de hostilidade para com o meu narcisista, e ele veio ter comigo: e o que é que se faz? Olha, acho que ele é narcisista, ignora-o, pronto, não ligues, ser frio com ele, não ligues, etc, etc. E ele, passado uns tempos: olha, as dicas que tu me deste estão a ajudar-me bastante, ele está longe, está distante comigo, ele já não me ataca mais, está distante. E depois, passados uns tempos, o meu narcisista veio ter comigo e disse, porque depois o meu narcisista começou a investigar acerca do narcisismo, e o meu narcisista, passados outros tempos, veio ter comigo e disse: olha, o meu colega pediu desculpa, se ele pediu desculpa, então ele não é narcisista, portanto estás errada. Ou seja, foi mais uma forma, nível narcisista intelectual, narcisista cerebral, foi mais uma forma de ele me mandar abaixo, porque eles querem diminuir as vítimas, principalmente os parceiros. Eles fazem muita questão de diminuir os parceiros. E, portanto, eles são rancorosos, porque eu ajudei ele, de uma certa forma, e ele ficou rancoroso porque eu fui superior a ele, porque eu o ajudei. Mas pronto. Eles têm uma crueldade fria. Eles eles não mostram muita emoção. O meu, então. Eles diminuem a inteligência e o carácter da pessoa. Ou seja, se tu fores uma vítima com inteligência, eles vão diminuir isso. Não, estás errada, estás enganada, estás iludida, tu entendeste mal a explicação. Não é assim que funciona. Entendeste mal as coisas. É isso que eles diminuem a inteligência, diminuem o caráter da vítima. É assim, eles procuram vítimas atraentes, vítimas inteligentes, de forma a que essa vítima fique ali ao lado dele para dar uma boa imagem a ele. Portanto, por isso é que o meu narcisista estava sempre a queixar: és uma gorda. Estava sempre a dar-me dicas para eu fazer dieta, para eu emagrecer, e etc, etc. Porque o narcisista cerebral, ele quer ali uma pessoa atraente e inteligente ao pé dele, mas não mais inteligente do que ele. Para dar uma boa imagem a eles, para eles terem aquela imagem de pessoas bem-sucedidas. Olha, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa mulher, eu tenho uma boa casa, eu tenho isto e aquilo, eu sou bem-sucedida, eu sou feliz na vida. Pronto. Eles escolhem esse tipo de vítimas. Eles escolhem esse tipo de vítimas e depois eles entram em competição com as vítimas, de forma a denegrir a imagem das vítimas, de forma a denegrir o carácter das vítimas, de forma a denegrir a inteligência das vítimas. Eles entram em competição com elas para isso tudo. E depois, é assim, eles convencem-te, tu enquanto vítima, eles convencem-te a desistir da tua... Convencem-te a desistir da tua carreira, da tua vida profissional. Convencem-te a fazer isso
para que tu te tornes dependente dele. O narcisista cerebral quer que tu desistas da tua carreira, desistas do teu trabalho, para que tu fiques dependente dele. E quando ficares dependente dele, ele vai-te acusar de seres uma preguiçosa, vai-te acusar de seres burra, vai-te acusar de seres pouco inteligente, vai-te acusar de seres isso tudo, de seres burra, preguiçosa, e vai-te acusar, isto, o meu narcisista fez-me isto tantas vezes, vai-te acusar de seres uma interesseira, de estares com ele só por causa do dinheiro dele. O narcisista cerebral usa muito isto. Perdão. Tanto que quando eu disse ao meu narcisista cerebral que naquele ano eu ia desistir da universidade para poder estar com ele, ele ficou felicíssimo da vida. Felicíssimo da vida. Tanto, mas depois a razão que eu dei a ele para sair da casa dele foi: olha, vou estudar, adeus. Chorou. Opa, é assim, chorou aquelas lágrimas de crocodilo, porque vai deixar de ter o suprimento dele ali, ao pé dele, todo o dia, toda a hora. Eles fazem muito isto e é uma coisa... isto é uma manipulação, e é uma manipulação um bocado óbvia, porque eles... se for preciso, até mesmo durante o bombardeamento de amor, o narcisista cerebral anda muito em cima de ti, tu estás no trabalho, eles ligam-te, ele telefona-te, ele insiste em querer falar contigo e tu não, mas poças, eu estou a trabalhar, eu não posso, etc, etc. Ele próprio diz: não vais trabalhar, isso faz-te mal. Faz-te mal, vai-te deixar cansada, vai-te deixar estressada, vai-te deixar irritada. Não faças isso, etc, etc, etc. Depois tu desistes da tua carreira, desistes disso tudo e ele acusa de seres uma interesseira, de seres uma preguiçosa, de seres uma interesseira que estás ali com ele porque só queres o dinheiro dele. Pronto, eles fazem muito, o narcisista cerebral faz muito isso e pronto, é demais. Tanto que o meu narcisista, houve uma vez que eu estava a trabalhar, tanto que eu também trabalhava online, eu fazia traduções, eu estava a fazer uma tradução e ele viu que olha, a Sofia consegue trabalhar afinal. E então ele viu que eu estava a trabalhar e começou a dar-me conversa, sempre a conversar. E eu a tentar trabalhar, a tentar fazer as minhas coisas, a tentar fazer as minhas traduções. Às tantas eu fiz a pedra cinza, ele viu que eu não tinha reação, arrancou, foi lá para o canto dele e eu escrevi no Facebook, algo do género: eu não mereço esta porcaria. Ele viu e disse e fez um comentário, mesmo publicamente ali à frente de toda a gente, escreveu um comentário a dizer: por isso é que nunca foste ninguém na vida, por isso é que nunca fizeste nada de jeito na vida, porque é assim que tu reages ao trabalho. Mas quando eu disse eu não mereço esta porcaria, a porcaria que eu me estava a referir era ele estar a me interromper o tempo todo enquanto eu estava a trabalhar. Ou seja, pronto, estão a perceber, o narcisista cerebral, ele diminui as vítimas a nível intelectual, a nível de caráter, a nível intelectual principalmente. E pronto, eu espero que isto tenha-vos esclarecido as coisas. Se tiver uma possibilidade de mais à frente falar acerca de narcisismo cerebral, eu falarei. Pronto. E depois houve uma situação que eu quero falar sobre isto. Um tempo antes
Vejam só como o narcisista cerebral, apesar de ser frio e de ser essas coisas, eles conseguem ser óbvios na manipulação deles. Se uma pessoa tomar atenção, eles conseguem ser óbvios. Se uma pessoa conseguir perceber olha, este cara é um narcisista cerebral, eles conseguem ser extremamente óbvios. Ou quando eu voltei para aqui, quando eu saí da casa dele e disse, olha, eu vou estudar, eu tive que fazer um teste de inglês. Para provar perante a universidade que eu consigo falar, que eu tenho um certo nível de inglês. E o que é que acontece? Eu fiz o teste de inglês, eu fiz o exame de inglês, mas eu não disse nada a ele. E ele estava-me sempre a perguntar, então quando é que é o teu exame? Quando é que é o teu exame de inglês? Quando é que é o teu exame de inglês? Eu, ainda não marquei. Eu dizia sempre, eu ainda não marquei. E eu fiz o exame de inglês, eu não disse nada a ele. Fiz o exame de inglês foi num sábado, eu fiz, não disse nada a ele, mas eu disse a ele que no sábado seguinte ia ser o meu exame de inglês. Ou seja, foi naquele sábado, mas eu disse que ia ser no sábado seguinte, que ia ser o meu exame de inglês. Nessa sexta-feira, antes desse sábado, nessa sexta-feira, ele fez um escândalo no Facebook. Um escândalo. Porque eu coloquei uma fotografia minha no Facebook. E ele fez um escândalo. Eu coloquei uma fotografia no Facebook a dizer, olha, não preciso de muita maquilhagem, disse qualquer coisa assim. O cara, ele, depois há aqueles homens, né, que olha, está linda, está gata, etc, etc. E ele foi ter com esses homens, começou a dizer, queres ir para a cama com ela? Ela é uma vagabunda, podes ir para a cama com ela, eu deixo, tu ires para a cama com ela. Ou seja, ele fez um escândalo, chamou-me nomes nos comentários, chamou-me, que eu não posso dizer em vídeo, pronto, porque são palavrões, chamou-me pip, vaca, vagabunda, todos os nomes, chamou-me tudo isso. E passou o dia todo a fazer isso. E eu só assistia. Eu passei o dia a assistir às coisas que ele me fez. E ele fez. E porquê que ele fez isso na sexta-feira anterior ao suposto exame que eu ia ter? Que eu não ia ter, porque já tinha feito, mas porquê que ele fez isso na véspera do meu exame? Para eu me enervar, para eu estressar, para eu falhar no exame de inglês. Para eu não conseguir ser mais inteligente do que ele. Porque ele tinha um super orgulho porque ele foi professor de inglês, ele não é inglês, ele não é uma pessoa inglesa, mas ele foi professor de inglês, ele tinha super orgulho no seu inglês. Então ele fez isso tudo, ele enervou-me o dia todo na véspera do meu exame para eu no dia seguinte falhar no exame de inglês. Ele fez isso tudo. Mal ele sabia. E isto foi um teste que eu fiz a ele. Foi um teste que eu fiz a ele para ver como é que ele ia... para mesmo testar e perceber melhor quem ele era. E eu já sabia que ele era um narcisista cerebral, mas pronto, foi um teste que eu fiz a ele para ver até onde ele ia, para ter mesmo ali a certeza, bem, este gajo é mesmo aquilo que eu já desconfio e já sei há muito tempo. E ele fez isso. Só que eu nunca lhe disse nada, nunca lhe disse, olha, mentira, o meu teste não foi nesse dia, o meu teste foi antes desse dia. Nunca lhe disse nada, simplesmente, passado uns dias, terminei a relação e pronto, foi a gota d'água, porque eu percebi que ele queria me enervar para eu falhar no teste de inglês, mas não conseguiu, porque eu já o conhecia. E é por estas coisas que é bom a gente conhecer os narcisistas, ok? E pronto, basicamente narcisista cerebral é isto, já estou a falar demais. Obrigada por terem assistido. Se tiverem mais alguma questão em relação ao narcisista cerebral, coloquem a questão. Obrigada por terem assistido, comentem, partilhem os vídeos e o canal. Botem uma joinha e muito obrigada por terem assistido. Até um próximo vídeo. Até lá, sejam felizes. Obrigada.